Pessoal, essa aula extra, ela vai tratar da estrutura de programas de mentoring organizacional. O que é que eu quero dizer com isso? A maneira como eu implanto os programas nas organizações, tá? Então, assim, eu vou dizer muito do que, não do como, porque o como é uma coisa de... Seriam dias e dias para a gente ficar fazendo, mostrando aqui, tá? Então, por isso que eu faço questão de dizer que o título é estrutura. A gente vai ver por fora os programas, mas dá para entender um bocado, né, de como isso funciona. Eu vou mostrar uma espécie de passo a passo, embora nem tudo aconteça exatamente na sequência em que a gente vai mostrar. Principalmente o sistema de avaliação, que ele permeia o processo inteiro, desde o 30º dia de programa até o final. Bem, então, a primeira coisa que a gente faz quando uma empresa entra em contato, né, porque é um trabalho de consultoria, isso é um trabalho de consultoria que envolve a consultoria, trabalho de consultoria, envolve trabalho de treinamento e envolve trabalho de mentoria minha com a pessoa que vai coordenar o programa. Então, é uma coisa, digamos assim, completa. Então, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: para que você quer um programa de mentoring organizacional? Você quer para quê? Para preparar sucessores? Você quer para melhorar a qualidade das lideranças? Você quer para reter pessoas, né? Reter grandes talentos? Você quer para disseminar algum novo conhecimento na empresa? Você quer para evitar que os trainees muito cedo saiam da empresa e manter essas pessoas dentro da empresa? Então, tem muitas finalidades para um programa de mentoring. Então, tem que entender para que é isso, né? Qual é a necessidade que leva você a contratar um serviço desse, né? E de que forma você vai mostrar que isso é estratégico para a organização? Porque, pessoal, se você não provar que isso tem uma finalidade estratégica, se você não entender que isso precisa ter indicadores, inclusive, que é outra coisa que eu coloco aqui na apresentação, hein? Quais são os indicadores de sucesso? Eu estou gastando uma nota no meu programa de trainee e, de repente, depois de 6 meses, esse povo está indo embora. Então, é sabido e comprovado que, se você coloca mentores junto dos trainees, eles vão permanecer muito mais tempo. Talvez eles se fixem realmente na empresa por conta da ajuda do mentor. Se você compara um trainee que entra, não tem ajuda nenhuma, e um trainee que entra com mentor, pelo amor de Deus, é uma diferença da água para o vinho. Então, tudo bem. Qual é a sua taxa de perda de trainees? Não é? Os trainees entram depois de um ano, quantos você perdeu? Então, você tem esse número. Tudo bem. Então, vamos rodar um programa para colocar mentores para os trainees, e depois de um ano disso, que ele tem que aguardar um tempo, né, para ver o resultado. Depois de um ano, você compara com os resultados que você tinha antes. Agora, os trainees tendo mentores, muito provavelmente esse número, essa desistência, essa saída dos trainees vai cair. Então, é muito importante ter isso, né, em mãos. Nem sempre é fácil, entendeu? Você obter da empresa indicadores assim. Eu até procuro ajudar a raciocinar nesse sentido. Porque o meu trabalho ele precisa ser, digamos, avaliado, né? Como é que ele vai ser avaliado? Ele pode ser avaliado também de uma maneira mais qualitativa? Pode, claro que pode. Mas eu gostaria imensamente que você colocasse isso também em números, se fosse possível, né? Então, vamos tentar fazer isso? Eu quero preparar gerentes de unidades para serem gerentes regionais. Opa, muito bom. Em quanto tempo? Não, eu quero que eles, dentro de um ano e meio, sejam preparados para assumirem regionais. Muito bem, então vamos preparar. E quantos gerentes você acha que você vai ter? Que tem que estão com competências suficientes para serem promovidos desse jeito? Gostaria de ter uns 10. Então, sua meta são 10 gerentes que vão ser promovidos a regionais. Entendeu? Então, assim, tem isso. Então, é muito importante a gente passar por essa questão, tá? Então, está bem definido isso? Tá. Então, vamos em frente, vamos discutir. Tá? Essa altura, claro, a gente já fechou o negócio e tal. Outra coisa, eu preciso me integrar na empresa. Eu preciso conhecer da empresa. Então, para isso, já eu vou procurar saber quem vai ser o coordenador do programa. O que o coordenador do programa faz? O coordenador do programa vai fazer a interface entre a empresa e a consultoria, né? entre a minha pessoa, o meu trabalho, e aquilo que vai acontecer no programa dentro da empresa. Mas o coordenador do programa será a pessoa para quem eu vou passar o meu conhecimento.
Por isso que vai existir mentoria. Eu não falei que existia mentoria também? Eu vou passar meu conhecimento para o coordenador do programa. Tem casos clássicos, assim, de coordenadores que no primeiro ano estavam ainda completamente inseguros, não sabiam como era a implantação daquilo, como é isso, como é aquilo, cheio de dúvidas, e no segundo ano já a pessoa, o coordenador já está super seguro, né? Só vem para mim para obter uma validação do que a pessoa já fez, do que ele já fez. Então a gente vê o progresso, né? Como o coordenador cresce. Então, a primeira coisa que eu preciso é ter uma pessoa dessa do meu lado, né? É muito importante. Sem essa pessoa, eu não vou conseguir trabalhar. Então, eu formo essa pessoa, na verdade. Né? E a segunda coisa é que eu preciso entender onde é que eu estou pisando. Que empresa é essa? Como é a estrutura dela? Como é que é a cultura da empresa? Como é que o programa de mentoring ele é visto pela organização? Quem é que está apoiando esse programa? O presidente da empresa, o CEO da empresa está apoiando esse programa? Você tem diretores que apoiam esse programa? Né? Esse programa está alinhado mesmo com a organização? Então, de que maneira a gente vai fazer o programa ser bem visto na organização? Então, precisa entrar ali e entender tudo. Então, eu pego toda a estrutura, conhecer quem é quem, né, na organização, como é a história da organização, tudo que é material que eles possam me fornecer, os sites, é, é, códigos de ética, né? Tem empresa que tem um monte de coisa, um monte de materiais. Então, eu peço tudo que me defina o que é a sua empresa, como é que ela, não só o que ela é, como ela se comporta. Então, para mim, me importa muito como ela se comporta, que é exatamente a cultura da organização. Porque eu vou lidar com um número de mentorados, um número de mentores, um número de supervisores, você é coordenador, eu vou lidar com diretores, que vez por outra a gente vai ter reunião com diretoria. Então, eu preciso saber onde é que eu estou pisando. E aí é maravilhoso, sabe? Porque o que normalmente acontece é uma integração mesmo minha na organização. Tem empresa que diz assim, Paulo, o seu crachá está sendo preparado. Então, isso é muito importante a gente fazer. Eu acho que em qualquer trabalho de consultoria, o consultor deve fazer isso. Entender onde é que ele está pisando mesmo. Não é fazer uma coisa fria, distante, não. Terceira coisa. Bom, então eu vou entrar aqui. Tá? Só não vou mostrar o sistema todo para vocês, que é impossível. Mas aqui você tem... Tá? Por exemplo, eu tenho aqui alguns testes, mas tem empresas que estão funcionando. Esse aqui é um programa de uma empresa, esse aqui é um programa de outra empresa, esse aqui é um programa de outra empresa. Então, são coisas que já estão rolando aqui dentro do sistema. Então, o que é que eu faço? Eu vou agora dar um treinamento, né, para a coordenadora, do coordenador do programa. Geralmente eu uso a palavra no feminino porque, na imensa maioria das vezes, são mulheres, né, que fazem a coordenação do programa. Tá? Então, eu introduzo essa plataforma, eu apresento, a pessoa vai receber um manualzinho, mas eu também faço o treinamento da pessoa nessa plataforma. Bom, então agora vamos planejar. Como é que você vai querer que seja esse programa? Né? Como é que a gente vai dimensionar? Quem é que vai ser participante? Como é que se escolhe isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, quantos pares? Quantos pares de mentor e mentorado a gente vai ter no programa? Eu quero começar com 50, 60. Eu sempre uso o exemplo da Riachuelo. Digo, olha, quando eu comecei na Riachuelo, a Riachuelo tinha 44 mil funcionários. Nós começamos com 16 pares. Então, o conselho que eu dou sempre, sempre, sempre é o seguinte: comece pequeno. Bom, então, quantos pares? Então, o conselho que eu dou a toda empresa é o seguinte: se você puder começar com 10 pares, 12 pares, isso é ideal. Por quê? Comece pequeno, porque você vai aprender. Quando você implanta mentoring na organização, não é para fazer uma vez só, não. É para fazer eternamente. Isso se torna uma atividade da organização, como qualquer outra atividade comandada pelo RH, ou pelo DHO, pela Universidade Corporativa. Você vai fazer isso sempre. Então, comece pequeno primeiro, para aprender. Porque se você começa grande, a possibilidade de você encontrar problemas é maior, uma quantidade maior de duplas. Raramente dá problema se for bem feito, mas com muita gente aumenta esse risco. Então faça com 10, 12, 15 já, né? Para começar, o que eu chamo de começar pequeno. Porque se não der certo da primeira vez, você dificilmente vai conseguir fazer isso de novo. Dificilmente. Então vamos torcer para fazer tudo certinho, para dar certo na primeira vez. Então uma das indicações que eu dou é comece pequeno. Tá bom? Então, 10, 12, 15, tudo bem. Bom, qual é o critério de seleção dos mentorados dos mentores?
Você começa o processo de seleção pensando nos mentorados, porque eles é que vão viabilizar os seus objetivos, certo? O programa é feito com foco nos mentorados. Então, se é o caso dos trainees, né, quem serão os mentorados? Serão os trainees. Se é um caso de sucessão, quem serão os sucessores? Né? Se é um caso de disseminação de conhecimento, para quem eu preciso passar esse conhecimento? Então, eu preciso primeiro saber quem é que vai ser o vetor do meu processo, que é o mentorado. Então, bom, então eu faço o seguinte, eu tenho um número X de mentorados. Muito bem. Agora vamos ver o seguinte, quem são as pessoas que têm as competências para atender às necessidades de desenvolvimento desses mentorados? Então, vamos ver quem são essas pessoas. E aí, não sei se vocês lembram lá do treinamento, o que é que a gente fazia. No treinamento, nós falávamos o seguinte, todo mundo pode ser mentor? Não, né? Lembra que tem um slide lá, quem pode ser mentor? Então, o RH vai atrás de quem? Vai atrás de quem tem as competências para atender aqueles mentorados. Como é que eu vejo isso? Eu vejo, e aí quem sabe é o RH, não sou eu, tá? Porque eu não sei quem são aquelas pessoas dentro da empresa. Então, o RH vai procurar quem tem as competências em termos técnicos, né? Quem tem um conhecimento para passar para o mentorado. Mas não basta. Tem que ser uma pessoa que gosta de gente. E o RH é quem mais tem sensibilidade para descobrir isso dentro de uma organização. Né? Olha, esse cara é craque, muito bom, mas ele é muito chato, não se dá com ninguém e tal, então não adianta. Não chama esse cara para ser mentor. Ok? Não vai convidar para ser mentor. Então, o cara tem que ter o conhecimento, a experiência, e tem que ter, digamos assim, tem que ser sociável, gostar de gente, gostar de ajudar. As pessoas prestimosas, que ajudam. Você sabe quem são essas pessoas dentro da empresa. E uma outra coisa fundamental, a pessoa tem que ter tempo. Porque às vezes o indivíduo é muito bom no que faz, tem muita vontade de ajudar, e quer entrar no programa de qualquer jeito. E quando a gente faz a pergunta, você tem realmente tempo para fazer isso? E quando a gente mostra o que é que vai ser o trabalho do mentor, se bem que não é tanto tempo, mas mesmo assim ele está tão sufocado que ele diz, realmente eu não vou conseguir. Então tá bom, tá certo. Muito obrigado por sua boa vontade, mas só isso não adianta. A gente precisa de seu tempo, de dedicação para o mentorado. Então tem tudo isso. Daqui a pouco vocês vão ver como é que a gente chama essas pessoas, como é que explica para elas o que é que vai acontecer, até o momento que a gente seleciona, tá? Então, o critério de seleção maior é realmente você ter, primeiro, quem é que vai ser, digamos assim, a locomotiva do processo, que são os mentorados, né? E quem é que vai entrar para ajudar. Tá? Então, aí a gente tem esses dois lados. Tá? Critério de formação dos pares. Em geral, as empresas com que eu tenho trabalhado, elas têm liberado completamente, não têm colocado nenhuma imposição. Mas pode haver empresas que digam assim, Paulo, a gente quer trabalhar sempre no presencial. Aí eu digo, olha, você pode ter uma vantagem que muita gente acha que o presencial é uma enorme vantagem. Eu não acho que seja uma vantagem tão grande. Pode ser, mas pode não ter nenhum efeito o presencial, nenhum efeito a mais, a não ser tato e cheiro. É a diferença do presencial para mim, hoje em dia. Né? Depois de já quantos anos eu estou trabalhando só no presencial? E consigo trabalhar de uma forma boa. Bom, então, assim, você exige que seja presencial. Muito bem. Então, você vai perder vários mentores. Porque o mentor seu, que está lá na planta, lá no outro estado, ou até às vezes no outro país, ele não vai poder participar, porque seus mentorados estão todos aqui. Né? Então, tem empresa que tem mentor fora do Brasil. Ele já pensou se o seu programa fosse presencial? Se houvesse essa exigência de ser presencial? Você tem mentores fabulosos na Itália, nos Estados Unidos, até em Portugal mesmo. Então, você tem mentores ótimos, né, nessas praças. Então, por que você não aproveita, faz online e aproveita melhor isso? Né? Então, se houver certas exigências, né, a gente vai ter que restringir. Tá? Mas, graças a Deus, esses critérios têm sido deixados de lado pelas empresas com que eu tenho trabalhado. Mas eu pergunto, tá? Eu sempre pergunto, tem alguma restrição? Não pode ser isso com aquilo, isso com aquilo, isso com aquilo, entendeu? Tem que ser, por exemplo, não, o mentor tem que ser da mesma área do mentorado. Não necessariamente dentro de empresas. Não necessariamente. Inclusive, você pode ter como um dos objetivos do programa o mentorado entender mais sobre a própria empresa. Ele não vai entender mais sobre a própria empresa se o mentor for alguém da área dele.
que alguém da área dele está especializado na área dele. O melhor é que seja alguém de fora. Continuando. Plano de trabalho dos pares. Aí é muito semelhante ao que vocês aprenderam. Né? O plano de trabalho dos pares é aquilo que eu indico. Faça o seguinte, reserve 4 encontros, um por semana em semanas seguidas, até o mentorado ter uma primeira versão do seu PDM, do seu Plano de Desenvolvimento Mentorado. Depois disso, os encontros seguintes serão feitos de acordo com o que o plano preconizar. Se estiver escrito lá, tal ação, tal prazo, você vai seguindo os prazos das ações. Né? Foi exatamente o que a gente viu. Outra coisa, suporte aos pares. Quem é que vai dar suporte aos pares? Os pares vão ter hoje o suporte do sistema também, o sistema ajuda muito o trabalho dos pares, e os pares vão ter também a ajuda, e aí é fundamental, dos supervisores, de pessoas que vão estar ali do lado deles, do lado do mentor e do lado do mentorado em cada dupla, não para monitorar, não para fazer auditoria do processo, nada, é para ajudar. Para ajudar. O que é que um supervisor faz? O supervisor se preocupa com duas coisas. A relação entre mentor e mentorado tem que ser uma relação de boa qualidade e o mentorado tem que progredir no seu PDM. É isso. É uma parte técnica e uma parte comportamental. E é isso que o supervisor, todo mês, tem um contato com o mentor, tem um contato com o mentorado, conversa durante alguns minutos para saber como é que as coisas estão. E no fim de cada mês, eu me reúno com a equipe de supervisores para discutir como é que andam as coisas. Entendeu? A gente está sempre junto, sempre olhando o que está acontecendo. Como se a gente colocasse o termômetro para medir a temperatura em cada dupla, sabe? Se existir algum problema, a gente vai e resolve. Entendeu? Dificilmente aparece um problema que eu possa dizer assim, insolúvel. Primeiro, já aparecer problema é muito difícil. Se você faz um bom matching, né, mentor-mentorado, é muito difícil acontecer um problema. O problema mais frequente em todas as empresas em que eu já trabalhei e trabalho é tempo. É tempo. Comunicação do programa, isso vai depender muito do que, é o que eu falei agora, né? Vai depender muito do que a empresa tiver em termos de comunicação interna. Tem empresa que é super organizada, tem área de audiovisual, tem gente que faz, tem uma rede interna, tem uma intranet boa que consegue divulgar muita coisa, né? Tem grupos, tem boletins internos, tem tudo em vídeo, tá sensacional. É ótimo para ajudar a dar suporte ao programa, isso aí. Né? É sempre preciso dar a maior força possível de imagem ao programa. Isso realmente é indispensável. Tá? Outra coisa que é ideal em termos de comunicação do programa, gente, é você trazer um diretor para trabalhar, para ser mentor no programa. Isso funciona lindamente. Então, isso é uma forma de você dar prestígio ao programa, entendeu? Fazer um diretor participar do programa. É muito importante que exista uma força de cima para baixo, sabe, no programa, ajudando o programa, apoiando o programa. É muito importante. Por quê? Porque nem todos os gestores da empresa vão ser amiguinhos do programa. Há gestores, a não ser que a cultura da empresa seja tão favorável que isso, né, isso não aconteça com ninguém, com nenhum gestor. Mas tem gestor que vai dizer para o mentorado, sabe o quê? Que é isso? Você vai para onde agora? Não, é meu horário, eu já avisei o senhor que é o meu horário aí da mentoria. Mentoria, você vai sair daqui para bater papo, eu já ouvi essa história, né? Você vai sair daqui para bater papo com outro cara lá. Por quê? Você tem trabalho, rapaz, senta aí e faz trabalho. Não vai sair para bater papo com ninguém agora. Então, quando a coisa vem de cima para baixo, não é? Imagina, um CEO participando, qual é o gestor que tem coragem de fazer isso? Não vai fazer. Continuando. A avaliação do programa eu vou mostrar no último slide, tá? No planejamento, a gente já avalia quais os tipos de avaliação que vai fazer, tá? Então, a gente vai depender muito da extensão do programa. Qual é o tempo que, em média, a gente dá para os programas? Existe um tempo de preparação que vai entre 1 e 2 meses, e aí, quando termina essa preparação, o matching está feito, a gente já sabe quem vai ser o mentor de quem, o mentorado de quem, e a gente começa a dar um prazo de, normalmente, 6 meses. Ok? Então, o prazo médio dos programas, quer dizer, o prazo habitual dos programas é de 6 meses. Tem empresa que faz de 1 ano? Tem, mas é muito raro. A empresa que faz com 6 meses, ela faz normalmente um ciclo por ano. E aí é por isso que ela quer fazer de 6 meses, entendeu? Porque com um ciclo por ano, a cada ano ela está rodando gente nova no programa.
Se for um ano de relacionamento, o programa dura mais de um ano, porque tem a preparação e tem a finalização lá depois, as avaliações finais. Entendeu? Com 6 meses fica mais tranquilo. Tá bom? E o prazo ideal para se fazer isso é começando em fevereiro ou março. Né? Porque, sei lá, para setembro, outubro, está terminando o programa. Tá, Rodolfo? Paulo, e tempo de preparação, quanto tempo mais ou menos? É entre 1 mês e 2. Não chega nem a ser 2 normalmente, 1 mês e meio mais ou menos. Depende muito do quanto a empresa é ágil, sabe? O normal seria, no máximo, levar 2 meses. Entre a minha primeira conversa com o pessoal e a gente ter tudo pronto, todo mundo selecionado, todo mundo treinado e o matching feito. Pronto. Aí seria o ideal. Vamos definir a equipe de suporte, né? Ou seja, vamos selecionar os supervisores de relacionamento. Quem são os supervisores de relacionamento? 99% das vezes são pessoas do RH. E se a empresa tem um sistema bem montado de BPs, de Business Partners, isso é fenomenal. Fenomenal. Onde eu entro em que tem um bom sistema de Business Partner, com certeza a gente vai chamar esses Business Partners para serem supervisores do programa. Então, ou é BP do mentorado, ou é BP do mentor, pelo menos uma das pessoas ela já conhece, a coisa já fica muito mais fácil. E quando consegue ser dos dois, às vezes na mesma área, então é muito bom. Então, essas pessoas são meus braços direitos, sabe? Lá, é quem está na ponta sentindo lá a temperatura do mentor com o mentorado. E com quem eu vou me reunir uma vez. Está programado a me reunir uma vez por mês com essas pessoas, mas se elas tiverem qualquer problema, qualquer hora, elas podem me chamar. Está previsto, inclusive, no contrato, que eu tenho um certo número de horas cedidas para a empresa, para eles me chamarem e eu tirar as dúvidas e resolver problemas se for preciso. Muito bem. Seleção dos mentores e mentorados. Bom, eu vou identificar quem são os potenciais participantes, vai depender, como eu já falei, dos objetivos do programa, não é isso? Então, eu identifico. Mentorados, gente. Quem é um mentorado que não vai querer participar do programa? Eu já vi uma exceção. Uma única exceção, nesses anos todos, eu vi uma pessoa que não queria ser mentorado, que se achava muito bom e não precisava de mentor. Né? Esse cara perdeu todos os pontos que ele podia ter dentro da empresa, né? Quando isso aconteceu. Então, o mentorado não é problema. Eu costumo sempre dizer, olha, quando você convidar o mentorado, mostre que isso é um prêmio para ele, tá certo? Ele ser convidado para ser mentorado é um reconhecimento, é um prêmio que ele recebe. Agora, mentores, lá vai. Olha só, quem vai ser mentor vai ter um trabalho a mais sem ganhar um centavo a mais. Tá? Isso aqui é tudo voluntário. Certo? Mentor não recebe dinheiro. Quando a empresa diz, não, a gente podia assim dar um prêmio, uma coisa assim, olha, a pessoa tem de vir porque quer ajudar o outro. Ele tem vontade, né, de compartilhar o que sabe. Não é porque vai ganhar dinheiro, não. Então, vamos convidar, não vamos obrigar ninguém a ser mentor. Tem empresa que obriga? Tem. Mas, assim, a minha indicação é não obrigue. Mas se eu não conseguir um número de mentores que atenda a quantidade de mentorados que eu tenho? Só faz com o número de mentores que você conseguir. Não vai forçar a barra. Alan? Na prática, o quanto tu recomenda adotar um mentor e 2 mentorados? Eu recomendo que seja 1 para 1. Uhum. Tá? Por conta do tempo disponível de cada um. Se o mentor insistir que pode ficar com 2, fica com 2. Mas ele tem que realmente ter esse compromisso e cumprir. Ok? Oi, Mônica. Oi, Paulo. Pode acontecer, por exemplo, e aí tem vantagens ou desvantagens de, no caso de uma empresa não ter mentores suficientes para o programa, se contratar mentores externos para desempenharem esse papel, dependendo se é um papel onde aí o mentor de fora pode ter um treinamento sobre a cultura organizacional e atuar. Isso já aconteceu, é possível? A ideia é boa. Eu nunca fiz. A ideia é boa porque nós sempre dimensionamos da maneira que foi possível para fazer com mentores de casa. Entendeu?
Entendi. Mas não é fora de propósito, não. Agora, Legal. a seleção desses mentores externos é que não é nada fácil, né? Não, não é fácil, mas Porque, poderia compor, talvez. é, Uhum. normalmente elas chamam mentores de fora, como eu era chamado para atender executivos, né? Mas para questões individuais, não para fazer com muita gente, né? Assim, mas Certo. De repente nesse fazer uma formato eu imersão, nunca fiz, fazer uma mas não é, imersão, né, na empresa primeiro né? e Mas poder pode, ajudar. Uhum. por exemplo, liderança. Sim, Liderança, pode exato. chamar líderes de fora, por que não? É, Tranquilo, questões mais comportamentais também, né? né? Uhum. Tranquilo. Legal. Pode sim. Obrigada. Bom, então a gente identifica os mentores e eu considero sempre o seguinte: se houver condições de chamar uma quantidade de potenciais mentores maior do que a quantidade que a gente precisa, vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós vamos convidar essas pessoas e vamos explicar o que significa ser mentor num programa organizacional. Então, tem os convites e nós vamos fazer uma apresentação. Nós vamos fazer esclarecimentos. Eu mostro como funciona o programa, mostro qual é a carga que vai ser uma carga extra para o mentor, né? Não é muita coisa, mas hoje em dia, como está todo mundo sufocado, qualquer coisinha a mais já é um sacrifício. Então, o que acontece no final da apresentação? Diga agora, todo mundo tirou suas dúvidas, o que quer ser mentor aqui dentro do nosso programa é. Então, vamos fazer uma pergunta. Quem quer ser mentor? Então, alguns não vão querer. Tá? Quem quer ser mentor já é convocado. Ok, tudo bem? Você já vai fazer parte do programa, aguarde o chamado para você se cadastrar no sistema do programa. Pronto. Então, o ideal mesmo é você ter uma quantidade grande e possa depois, assim, com as desistências, você ainda tem. E se tiver mentor sobrando? E aí? Se tiver mentor sobrando? Você pode também, se você tem várias soluções, você pode sortear quem são os mentores que vão ficar, ou vocês podem fazer o seguinte: faz os mentores participarem do matching. E o matching vai dizer quem são os melhores mentores para aquele grupo de mentorados. O sistema vai dizer, tem um algoritmo. O sistema vai dizer quem são os melhores mentores para aqueles mentorados. Então, se o mentor aceitar participar disso, tudo bem. Quando o mentor entra no sistema para se cadastrar, ele preenche uma coisa que a gente chama de perfil do mentor. Os mentorados também entram no sistema e preenchem o perfil. O perfil tem, digamos assim, dados pessoais, dados profissionais, mais ou menos uma quantidade. As perguntas vão encaminhando o preenchimento do formulário de uma maneira que eu, como mentor, quando eu ler os perfis de todos os mentorados, eu vou ter um conhecimento muito bom de quem é cada mentorado. Então, os perfis de cada mentorado são entregues para todos os mentores. E vice-versa. Os perfis de cada mentor, eles também são visualizados dentro do sistema por todos os mentorados. Isso vai servir para a fase seguinte do matching. Daqui a pouco a gente vê. Tá? Então, eles elaboram os perfis. Vamos lá. Está tudo dentro do sistema. Eles vão elaborando os perfis. Muito bem. Bom, outra coisa que a gente faz é procurar envolver os gestores dos mentorados. Isso é completamente voluntário, não tem nada obrigado aqui. E envolver a alta gestão, como eu já falei. Mas o que é que a gente faz? Naquela mesma reunião onde eu apresentei o programa para os mentores, eles podem estar presentes também, né? Ou então a gente faz a reunião separada. Então chama os gestores de cada mentorado, chama o pessoal da diretoria e apresenta o programa e esclarece. E pede apoio. E pede apoio. Os gestores podem ter um papel muito, digamos assim, de muita importância, muito relevante dentro do programa, ajudando o mentorado, que é da equipe dele. Ele é o gestor do mentorado. Só que tem um detalhe muito importante. E aí o gestor tem que saber separar os papéis. Dentro do programa, ele não é mais o gestor do mentorado, no sentido dele ter ingerência. No programa, quem define tudo como vai ser feito, o que vai ser feito para o mentorado,
é prioritariamente o mentorado. A não ser que a empresa já chegue para o mentorado com coisas pré-definidas. Mas na maioria dos casos que eu tenho encontrado, as empresas liberam o mentorado para construir o seu PDM. Entendeu? Ou seja, o PDM é construído dentro daquilo que o mentorado, depois de consultar a si próprio, ao mentor, ao gestor, a quem quer que seja, olhar as avaliações que foram feitas dentro da empresa, ele define o que é que ele vai querer desenvolver. O gestor pode pegar aquela lista de competências que eu falei para vocês e dizer, olha, dessa lista de competências, eu acho que aquelas que você mais precisa se desenvolver são essas. Ele inclusive, pode entrar no sistema e definir 3 competências e até dar nota para aquelas competências, antes do programa começar. E o mentorado toma conhecimento disso. Olha, nessa competência aqui, você está com nota 5, nessa está com nota 6, nessa está com nota 4. Então, o gestor sugere que você coloque isso no seu PDM. Mesmo assim, o mentorado, em 100% dos programas que eu já fiz, o mentorado, com participação do gestor, porque às vezes o gestor não participa, 100% dos programas que eu fiz, o mentorado tem o direito de dizer, muito obrigado pela colaboração, mas dessa vez eu não vou usar a sua sugestão. Às vezes fica difícil a gente achar que isso é possível, né? Mas é possível. É possível. A gente procura deixar todo mundo à vontade. Tá bom? É lógico que a gente incentiva o mentorado a ter uma conversa com o seu gestor antes do programa começar. E o gestor falar com ele sobre essas competências. Já houve casos, inclusive, de o mentorado convencer o gestor que não eram aquelas competências. E o gestor realmente vai lá e muda. Entendeu? Então, é tudo muito feito de uma maneira... Eu gosto de criar um clima de... Sempre um clima de colaboração, jamais de imposição. Dentro é muito importante para as pessoas se sentirem bem à vontade. Bom, aí vem os treinamentos. Treinamos os mentores. A essência do treinamento dos mentores é exatamente o curso que vocês fizeram comigo. Tá? Só que esse treinamento dura somente 16 horas. Porque dentro da empresa, o foco é um só, entendeu? Eu não tenho que atender a pessoas com vários interesses diferentes, como acontece nas turmas abertas. Tá? Então, a gente consegue fazer isso. Os supervisores participam do treinamento dos mentores e os supervisores participam também do treinamento dos mentorados. Treinamento dos mentores, 16 horas, treinamento dos mentorados, 4 horas. Por que os supervisores precisam participar disso? Ora, se eles vão supervisionar para saber como é que o mentor se comporta, como é que o mentorado se comporta, ele precisa entender o que é que a gente espera do mentor, o que é que a gente espera do mentorado. Então, ele faz, assim, essa super capacitação aí. Fora isso, eu ainda chamo os supervisores para um encontro extra, que dura mais ou menos 1h30, tá? Para explicar a gestão do programa. Eu explico a gestão do programa e como é que eles vão acompanhar isso dentro do sistema. Isso é uma aula extra. Então, quem mais é capacitado dentro do programa, quem é? O supervisor. Bom, aí vem o matching. O que é que a gente leva em conta no matching? A gente leva em conta preferências e competências. Essas são as duas variáveis que a gente leva em conta no matching. A variável preferência significa que os mentores, depois de lerem os perfis de todos os mentorados, e vice-versa, mentorados lerem os perfis de todos os mentores, começa aquele burburinho dentro da empresa, mentorado querendo saber com um colega dele que é da equipe de um mentor tal, saber se esse cara é bom mesmo, como é que ele é, se ele é boa gente, blá, blá, blá. Começa aquele burburinho. E aí, os mentorados e os mentores entram no sistema e assinalam as suas preferências. Eles podem dizer quem são os preferidos. Só que está desse tamanho lá a observação. Ninguém garante nada para você. Né? Em outras palavras, claro. É assim. A gente não garante que você vai ficar com quem você quer. Nem garante que você não vai ficar com quem você, neste momento, não quer. Eles podem dizer também com quem não quer ficar. Cada um pode dizer com quem não gostaria de fazer o processo. Por que não? Por que eu tenho que dizer isso? Porque é impossível satisfazer todo mundo. Numa situação extrema, imagine que a imensa maioria dos mentorados preferisse o mesmo mentor. Como é que a gente ia atender aquele desejo deles, aquela intenção deles? Né?
E o outro cruzamento que se faz é das competências. Você tem um mentor que diz que é bom em tais e tais e tais competências, e tem os mentorados dizendo que são bons, que precisam melhorar tais e tais competências. Então, você cruza tudo isso. Entendeu? Então, tem toda uma coisa de um algoritmo que vai fazendo, tem pesos, tem um monte de coisa lá dentro. Eu digo assim, a minha maior prova, a prova pela qual eu passo, a minha avaliação mais pesada em relação ao meu trabalho é o matching. Eu acho que é... Porque, gente, quando tem gente de boa vontade que se junta com gente esforçada, ou seja, mentores de boa vontade com mentorados esforçados, é impossível o programa dar errado. É impossível. Impossível. Eu acho que a variável mais forte, se a gente puder medir, é a boa vontade, claro, com competência, né, do mentor e o esforço do mentorado. Se a gente pudesse medir isso antecipadamente, essas seriam as variáveis que, para mim, provocariam o melhor matching possível. Como não dá para medir isso, né, então a gente usa outras variáveis. A aprovação dos matchings, desde que eu comecei a fazer os programas, ela é maior do que 93%. A gente pergunta a cada mentor e a cada mentorado quanto ele aprova o matching. Numa nota de 1 a 5, na escala de 1 a 5. Então, a gente chega a mais de 93% de aprovação de matching. Alan? Eu tenho duas dúvidas na realidade, Paulo. A primeira é, nesse momento do matching, e aí comentou sobre competências, né? O que a pessoa tem interesse em desenvolver, quem são as pessoas que têm isso como fortaleza. Tu acha que também é válido a gente considerar interesses mútuos, mesmo que sejam fora do ambiente de trabalho, quando você desenha o perfil, para que crie um rapport e assim conseguir ter um desenvolvimento melhor nessa... Bom, o último item do perfil de cada um de mentor e mentorado tem os seus interesses pessoais, seus hobbies, Na verdade, eu não uso nem a palavra hobby, nem interesse, eu digo assim, quando você não está trabalhando, que coisa você gosta de fazer? Então, tem lá uma relação imensa de coisas que ele vai anotando. Isso não entra no matching, mas provavelmente tem um quesinho de influência na preferência. E a minha segunda pergunta era ainda sobre o slide anterior, que era com relação à capacitação, que era só uma dúvida que eu tive em assim, o treinamento dos mentores é similar ao nosso treinamento, ao treinamento que a gente fez, porém com uma carga muito reduzida, né? Para os mentorados, qual que é o foco desse treinamento? Eu entendi que são 4 horas, mas o que oferece, né? O que tu compartilha com os mentorados nesse momento? Porque o nosso a gente fez, eu sei o que a gente recebeu. No início, eu até ensinava como fazer o PDM aos mentorados. Vocês lembram quantas horas nós levamos para o PDM dentro do curso? E as empresas começaram a reclamar, que era muito tempo. Se o mentor vai aprender, se o supervisor vai aprender, para que você precisa ensinar também ao mentorado? Deixa o mentor ensinar. Entendeu? Então, só aí eu reduzi. Porque eram quase 4 horas contando com exercício que a gente levava para ensinar PDM. Então, reduzi para 4 horas. Ou seja, metade do tempo a gente economizou. Eram 8 horas, ficaram 4 só. E as reclamações são mínimas em relação a isso. Tem mentorado que ainda reclama. Poxa, devia ter ensinado a gente PDM, que a gente chegava sabendo e tal. Mas não vale a pena. O que a gente ensina? É mais a questão comportamental. Entendeu? Ou seja, como é que você precisa se comportar para você poder usufruir o máximo possível do seu processo de mentoria. Inclusive, várias daquelas funções do mentor, como escuta, não é? Aceitação, tudo aquilo, a gente ensina ao mentorado para ele fazer também. Ele também faz exercício de escuta, ele faz tudo isso. Ele precisa aprender a trabalhar assim também. Mônica. Paulo, os supervisores, eles também são de dentro da empresa? Ou eles são, vamos supor, da sua equipe? Não. São do RH, normalmente do RH. Normalmente é o RH. Tá legal. E uma segunda pergunta é o seguinte: e se esse match, por alguma razão, num caso de uma dupla, não funciona? Assim, começa que o supervisor vê que a coisa não está indo bem. O supervisor tem várias instâncias. Uhum. Se o supervisor acha que tem condições de resolver, ele vai e conversa com o mentor, com o mentorado e tal. Se não deu jeito, ele chama o coordenador
ver. Se não dá jeito, aí me chama. Ou então, já no princípio do problema, ele conversa com o coordenador e o coordenador define se é logo para me chamar ou não. É o quanto eles se acham em condições dentro da empresa de resolver o problema sem precisar me chamar. Ao longo de todos esses anos, é provável, eu conto nos dedos, talvez 3 ou 4 vezes eu tive que intervir. E aí não precisou desfazer esse par, né? Deu para contornar. Não, já houve um caso do indivíduo que não queria participar do programa. E a empresa obrigava o mentorado a participar do programa. E ele não queria, ele boicotou tanto quanto foi possível, que a empresa teve que, inclusive, abrir mão, porque o mentor já não aguentava mais. O mentor, com todo o coração aberto para o processo, com boa vontade imensa e tal, né? E eles estavam a 200 quilômetros de distância de um para o outro, e o mentor se dispunha a ir de carro. Imagina isso, e o cara não aceitava. Nossa. Para Aí fazer não tem presencial. porquê, né? Pois é, não teve jeito. Aí realmente essa dupla teve que ser desfeita. Bom, então, o que é que a gente faz? Pega os dados, hoje é o sistema aqui que vê tudo aquilo, e surge uma lista de sugestão dos pares. Ou seja, tecnicamente, eu tenho uma lista que me diz, fulano com Beltrano, esse aqui com esse com esse com esse. Ora, como eu usei as variáveis que, digamos, cientificamente elas são viáveis para você fazer matching, eu não conheço as variáveis internas da empresa. E podem ser milhões. Por exemplo, pode ser que o matching coloque, tecnicamente, 2 pessoas que podem ter algum problema, por exemplo, pertencem a grupos políticos diferentes dentro da empresa. Não vão se dar, vão discutir, não vão... Eu não tenho essa informação dentro do sistema. Né? Então, o que é que eu faço? Eu entrego para a coordenação do programa, olha, aqui a lista é essa, está aqui. Ok, que tal? Na imensa maioria das vezes, é um ok geral. Mas, às vezes, Paulo, existe um fator. Esse mentorado aqui, ele se beneficiaria muito se o mentor dele fosse fulano de tal, pela razão X, Y, Z, papá, porque nós temos na cabeça um grande projeto para ele no futuro, e esse mentor já poderia ajudar. Opa, eu não sabia desse grande projeto no futuro. Então, eu disse, ok, não tem problema. Até o sistema me permite agir manualmente também. Então, eu obrigo a que aquela dupla seja formada e mando o match rodar de novo. Aí, trum. Tá? Então, assim, a lista, por mais que a gente tenha trabalhe cientificamente e com uma boa técnica aí dentro do sistema, existem fatores externos que eu não conheço que podem me obrigar a mudar uma dupla ou outra. Bom, então tem esses ajustezinhos, né? Até o momento que aprova. Essa aprovação, ela nunca passou de 2 dias. Sempre que houve necessidade de mexer alguma coisa, em 2 dias a gente resolve tudo. Até hoje tem resolvido tudo. E na maioria dos casos, a lista é aprovada. E aí vem, né? Sempre é o meu momento mais crítico, assim. O matching, quando a gente faz a primeira avaliação intermediária, depois de 3 meses, a gente faz uma avaliação intermediária. E aí a gente já testa como é que estão achando do matching. O que é que estão achando do matching. Com 3 meses a gente já testa. E depois testa no fim, nos 6 meses. São os grandes momentos de emoção para mim, são o teste do matching. Como é que o matching está indo. Bom, e aí, o que é que vai acontecer? Pares formados, cada mentor e cada mentorado recebe uma comunicação, dizendo quem vai ser o seu mentor ou quem vai ser o seu mentorado, quem vai ser seu supervisor. Tem já os contatos de todo mundo, e-mail, telefone, tudo, e começa a se encontrar. Aí eles sabem qual é o dia de iniciar, o prazo inicial e a data final. Os 6 meses estão ali dentro. Okay? E aí, nesse processo, os supervisores começam a encostar desde o começo, né? O supervisor fica de olho logo no começo para ver se o primeiro encontro já é feito. Né? Quem tem que tomar a iniciativa é o mentorado. Então, o supervisor fica assim, pressionando o mentorado. Vamos lá, já marcou, tal, para tocar isso aí. E aí começam, né, a fazer o trabalho. Vai haver o trabalho de supervisão, que eu falo daqui a pouco.
E nós incentivamos esse tipo de encontro, que periodicamente, a critério dessas pessoas, sejam promovidos encontros. O mentor e o mentorado se encontrem com o gestor do mentorado, se o gestor permitir, tem gestor que não quer participar, e que chamem também o supervisor para participar dessas reuniões, né, para discutir como é que está a evolução do mentorado. Às vezes o mentor pergunta, posso conversar com o gestor do mentorado? Eu disse, pode, mas avise ao mentorado que você vai falar com ele. Você vai falar com o gestor dele. E depois diga tudo que foi tratado. Tá? Tudo ficar sempre às claras, não existir nenhuma preocupação de algo que não seja dito. E, se possível, eu digo, leve o mentorado junto. Fale com todo mundo junto. E, se puder levar o supervisor, leve. Eventualmente, eu posso ser chamado para fazer um ajuste, né? Mas é como eu falei. A maioria das coisas que surgem, o pessoal da supervisão, junto com a coordenação, consegue resolver. Tá? No primeiro ano de implantação e tudo mais, eu sou mais chamado. Depois, como casos que vão acontecendo já são, na maioria das vezes, repetições, as pessoas já sabem a solução, já vão adotando. E são coisas muito pequenas, gente. Problema mesmo, para valer, é muito difícil acontecer. Né? Se você tem um programa que tem alguma dose de prestígio dentro da empresa, se você tem mentores que estão ali com boa vontade, mentorados esforçados, né? E coordenador e supervisores com vontade de fazer tudo dar certo, ou seja, você está no meio de gente competente e pessoas que, além de competência, têm vontade de ver aquilo ir bem, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Bom, fazemos encontros de compartilhamento. Num programa de 6 meses, na metade do primeiro trimestre, a gente coloca os mentores juntos para conversar. E eu coordeno essa conversa. Então, a gente vê uma coisa muito bonita, que é a troca de ideias entre os mentores. Mentores que tiveram um determinado obstáculo, mostram como é que superaram aquilo e tal. Mentores que tiveram sucesso com a coisa, conta a historinha que aconteceu e tal. Então, é muito, sabe, um aprende com o outro. E fazemos isso com os mentorados também. Aí, encontro de 1 hora e pouco, tá? Que eles gostam muito de fazer isso. No meio do segundo trimestre, também do programa, fazemos um outro. É um primeiro encontro compartilhamento, segundo encontro compartilhamento. Isso vai dando... É engraçado que entre o primeiro e o segundo é uma distância de 3 meses e a gente nota claramente a elevação da maturidade dos mentores e dos mentorados dentro do processo. Né? Porque no primeiro encontro eles têm 1 mês e meio de mentoria, de trabalho. No outro eles já têm 4 meses e meio. É uma diferença muito grande. A segurança do que eles falam do processo e tal, é muito legal ver isso. Por fim, o sistema de avaliação, que é o quê? No início do programa, antes de começar mesmo, a gente pede que os gestores indiquem competências e deem notas para competências dos mentorados. Isso eu já falei, não é? No início é só isso aqui que acontece. Quando termina o primeiro mês, o segundo, o quarto e o quinto meses, num programa de 6 meses, os supervisores fazem uma entrevista com cada mentor e com cada mentorado. Eles registram os dados dessa entrevista e eu acesso esses dados. Com essas informações, nós fazemos, no fim de cada mês, uma reunião. Ok? Eu me reúno com todos os supervisores. Às vezes, essa reunião não dura quase nada. Alguma coisa para conversar? Algum problema? Não. Então, tudo bem. Alguma sugestão no momento? Não. Então, tudo bem. Vamos em frente. Eu aproveito, ensino uma coisinha nova e tal, só para a reunião não ficar vazia. As reuniões mais densas, que dão mais trabalho, são as primeiras. Porque a gente faz a primeira reunião, 30 e poucos dias depois de começar o programa, aí teve, do mentorado que chegou de férias, ainda não começou. Tem um mentorado, um mentor que teve um trabalho aí não conseguiu ainda fazer primeiro encontro, tá do jeito, vamos lá. Isso não pode ser assim. Vamos impulsionar isso, vamos dar uma solução, vamos falar com o mentor, falar com o mentorado. Tá? Depois, na segunda, já está bem melhor. Depois, por que a gente não faz no terceiro mês e no sexto mês? Porque no terceiro mês, a avaliação é outra. Não é por entrevista. É uma avaliação por questionário online dentro do sistema, que a gente chama de avaliação intermediária.
E no 6º mês, acabou o período do relacionamento, é a avaliação final, que é um questionário dentro do sistema também. Então, a gente avalia, faz a avaliação intermediária no fim de 3 meses e faz a avaliação final no fim dos 6 meses. E aqui tudo bem. Os gestores vão retomar aquelas competências que eles avaliaram antes do programa começar e vão dar as notas agora, 6 meses depois. E a gente vai avaliar o quanto houve de evolução do mentorado. E, para finalizar, vocês lembram que no início eu pedi que a empresa definisse como é que ela ia medir o sucesso do programa, eu peço que ela adote aqueles indicadores de sucesso, aqueles KPIs, e me digam. Nem sempre, depois de 6 meses, elas vão poder fazer isso, porque o efeito pode ser retardado, nem sempre o efeito é imediato. Eu diria até que na maioria dos casos. Né? Tem que esperar mais uns 6 meses ou mais um ano até implantar realmente o sistema da avaliação pela empresa. O que é que a empresa vai fazer para medir o sucesso daquele ciclo do programa. Acabou. Dúvidas? Mônica. Muito legal, Paulo, muito legal. Tinha muito interesse em entender, né, esse processo dentro das organizações. Achei que foi super ilustrativo. Queria te agradecer por abrir esse espaço aqui para a gente. Eu tenho uma dúvida, eu não sei, uma dúvida talvez boba, mas, assim, dentro das organizações, um processo como esse, quando o mentorado faz o PDM dele, é um PDM igual o que a gente viu no nosso curso, por exemplo, eu lembro de você falar assim, qual é o sonho, né? Qual o seu sonho? E aí tinha até aquele caso da moça que queria fazer artesanato, nem livro de cerâmica, enfim, né? Como é que isso pega bem ou pega mal, já que você tem tanta Boa pergunta. Ótima gente pergunta. sonhos, né? Como que Ótima teu sonho pergunta. e o sonho da organização sobre você se cruzam, né? Isso está, inclusive, dentro do sistema. Ele prevê o seguinte. Quando nós vamos fazer o planejamento, eu pergunto para a empresa, os mentorados vão poder, o quanto eles vão ficar à vontade para definir o que eles vão fazer no plano deles. Então, há 3 opções. Uma, a empresa diz, não, ele vai ter que fazer um plano para o desenvolvimento dele exclusivamente dentro desta empresa. Segunda opção, eles vão fazer um plano, eles estão liberados para fazer um plano, inclusive para a carreira deles, que não significa que necessariamente vai ser tudo dentro da empresa. Terceira, o sistema tem isso muito mais por conta de instituições que não são empresas que visam a lucro, que é o plano pessoal. Ele pode fazer um plano completamente pessoal, de coisas pessoais dele. Entendeu? Então, o que é que as empresas vão preferir normalmente? A primeira opção. Um plano estritamente vinculado. Né? Mas tem empresa hoje que está trabalhando, hoje que libera os caras para fazerem o plano que quiserem. E sabe o que acontece? 90% deles fazem plano para dentro da empresa. Acho que eles já liberam porque sabem isso. Sabem quem são os filhos lá da família. Que interessante. Não, então, fantástico. isso é definido. Isso define que material o sistema vai liberar para eles. Qual é o tipo de exercício de visão que o sistema vai liberar para eles. Então. Tem aquele exercício que é da sua visão? Para cada uma dessas hipóteses, há um exercício de visão diferente. O enunciado é diferente e alguns itens são diferentes. Legal. Então, tem essa seleção ali no início, né? Nessa definição. Muito bom. Quando a gente vai estar planejando o programa, a coordenação tem que me dizer que tipo de trabalho eles permitem que o mentorado faça. Perfeito. Obrigada, Paulo. Edgar. Paulo, no processo de definição das competências que vão ser trabalhadas no programa de mentoring, né? A primeira pergunta seria qual que seria o número máximo também que você consideraria de competências que possam ser trabalhadas, né? E também se dentro desse programa que você desenvolve, tem competências que seriam, tipo assim, competências relacionadas a todas as pessoas que participam do programa,
e você ter competências específicas para cada um dos mentorados em cima da visão que o gestor ou possa ter, que ele realmente precisa trabalhar. Tem essa possibilidade de ter essa definição? A lista de competências, ela não é fixa. Ela pode ser uma lista por tipo de programa. Eu posso estar rodando numa empresa um programa de sucessão e, ao mesmo tempo, um programa de trainee. Programa de trainee, a lista de competências vai ser diferente. Sim. A lista, entendeu? Aí, quando a gente vai formatar aquele programa dentro do sistema, eu seleciono as competências de cada um. Entendeu? É isso que você queria saber? Não, é que, às vezes, no mesmo programa de sucessão, eu imagino que possam ter, de repente, 10 competências que seriam, tipo assim, ideais que todos desenvolvessem, mas eu também estou colocando para tal pessoa que eles têm que desenvolver, por exemplo, especificamente uma competência de comunicação assertiva, outro especificamente de negociação, então algumas coisas... Não é algumas individualizado. comuns e outras específicas. Não, aí não. Não é individualizado. Nesse caso, a gente orienta o indivíduo para colocar isso no plano. Perfeito. Assim, se você tem alguma competência que não está na lista, que você quer desenvolver, você coloca no plano e discute com o seu mentor como é que vai ser isso. Entendi. Porque, de repente, até nem o mentor pode ter condições de atender a isso que ele quer. Aí, talvez, tu precise de outro tipo de ajuda. Mas aí vai resolvendo. Isso aí quem descobre é o supervisor. Muito bom. Trabalhar com isso é muito bom. Não tem rotina, né? Não tem nada igual. Nunca uma coisa é igual a outra. Né? E você sempre é desafiado a pensar, resolver, adaptar. Né? É muito bom. Dá uma satisfação muito grande. E o melhor de tudo é quando chega o fim do programa e você vê, né, os caras vibrando, né? Os mentorados vibrando e, às vezes, mentores vibrando até mais do que os mentorados. Porque muitos mentores dizem assim, puxa, eu me redescobri. Eu passei até a me valorizar mais. Né? Quando ele vê, porque ele se enxerga em dois momentos dentro do processo. Ele enxerga o momento que ele está vivendo hoje, ele começa a se enxergar no tempo que ele era como mentorado. Quando ele vê essa distância e vê o quanto ele cresceu, isso, sabe, dá uma elevação de autoestima muito grande. Ele vê o quanto ele cresceu na vida. Na profissão, na atividade, ou dentro da empresa. Então, ele percebe tudo isso e sente uma satisfação imensa. Mas a maior satisfação é o que a grande maioria diz, no final, na avaliação final, sempre tem uma pergunta de resposta aberta. Fale à vontade sobre o que esse programa trouxe para você. A maioria coloca a satisfação de ter ajudado alguém a crescer. É isso. A maior recompensa de um mentor é essa. Tudo bem? Posso ir? Tá liberando por Oi. hoje. Queria te agradecer aí primeiro por essa aula extra aí, foi realmente incrível, né? É impressionante como cada conversa, e a Mônica, quando a Mônica faz as perguntas, eu penso mesmo, eu falo assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas foi uma pergunta boa. O Edgar traz, pô, foi boa essa pergunta também. E aí é muito bacana quando começa a efervescer tanto conhecimento e tanta dúvida, e de novo, né, é um prazer fazer parte desse grupo, e novamente, muito obrigado por abrir mais essa hora aí para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Prazer, gente. Tá bom? Obrigado, Paulo. Qualquer dúvida, Obrigada, fala Paulo. depois, tá certo? Tá bom. Um abração. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Paulo. Até mais. Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.